Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal de resumo de livros. Aqui é o lugar certo para quem curte uma boa leitura de livros de vários gêneros. Todos os dias às 6 horas da noite tem vídeo novo com 4 resumos de livros para ajudar você a escolher uma boa leitura. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo. Vamos para o primeiro resumo, que é do livro Confissões do Crematório. Confissões do Crematório, escrito por Caitlin Doughty, é um livro de memórias que mistura autobiografia, ensaio cultural e reflexões filosóficas sobre a morte. Caitlin, que é agente funerária e defensora da morte positiva, relata sua experiência trabalhando em um crematório em Oakland, Califórnia, desmistificando o tabu da morte com franqueza, humor ácido e sensibilidade. No início do livro, a autora compartilha sua trajetória pessoal, desde a infância, marcada por um trauma relacionado à morte, até sua decisão de trabalhar em uma indústria que a maioria evita. Seu primeiro emprego em uma casa funerária, o West Wind Cremation e Burial, é descrito em detalhes, desde o manuseio de cadáveres até os bastidores do processo de cremação. Doughty relata de forma visceral, mas com um toque de humor negro, as experiências vividas, corpos em decomposição, rituais funerários, famílias em luto e as reações humanas diante do inevitável. Ela desmistifica os procedimentos, mostrando o quanto o setor funerário nos distancia do contato real com a morte, transformando-a em um processo higienizado e oculto. Ao longo do livro, a autora critica duramente a indústria funerária norte-americana, que, segundo ela, lucra em cima do medo da morte e da ignorância dos enlutados. Ela denuncia práticas como a embalsamação desnecessária, a pressão por caixões caros e a manipulação emocional das famílias enlutadas. Ela argumenta que, ao evitarmos falar sobre o fim da vida, cultivamos ansiedade, negação e uma cultura que teme o envelhecimento e o morrer. Cada capítulo combina histórias pessoais com reflexões históricas e culturais sobre a forma como diferentes sociedades lidam com os mortos, desde rituais tradicionais no Japão até práticas medievais na Europa. A autora revela como as atitudes em relação à morte mudaram ao longo do tempo e defende um retorno ao que ela chama de boa morte, mais autêntica, pessoal e respeitosa. Apesar do tema pesado, Doughty consegue transformar a leitura em algo acessível, educativo e até espiritualmente libertador. Ela propõe que, ao aceitar a morte como parte da vida, vivemos de forma mais plena, com menos medo e mais propósito. No fim, o livro é uma defesa poderosa da humanização do morrer. Caitlin compartilha seu sonho de mudar a forma como vemos o fim da vida. Ela idealiza funerais mais simples, ecológicos e personalizados, onde os próprios familiares podem participar dos cuidados pós-morte, criando assim um vínculo mais íntimo com o falecimento. Confissões do Crematório não é apenas um livro sobre morte, é, paradoxalmente, um livro sobre a vida, sobre como enfrentar o que mais tememos pode nos libertar. Com uma narrativa envolvente, informações ricas e uma voz original, Caitlin Doughty quebra tabus e convida o leitor a refletir: estamos preparados para morrer? E mais importante, estamos preparados para viver plenamente? E agora vamos para o segundo resumo, que é do livro Mãe, Me Conta a Sua História. Mãe, Me Conta a Sua História? É um livro interativo, idealizado por Elma Van Vliet, que se apresenta mais como um projeto afetivo do que uma narrativa tradicional. O livro não conta uma história linear escrita pela autora, mas oferece um espaço para que mães possam contar suas próprias histórias a partir de perguntas cuidadosamente elaboradas. A proposta da autora é criar uma ponte entre gerações por meio da memória, da escrita e do afeto. A obra é estruturada como um diário em branco, mas com perguntas guiadas que ajudam a mãe a lembrar e registrar momentos importantes da sua vida, desde a infância até a fase adulta e a maternidade. É uma maneira de preservar histórias familiares, valores, aprendizados e experiências únicas de vida que, muitas vezes, são esquecidas ou nunca compartilhadas. O livro começa com perguntas sobre o nascimento e a infância da mãe. Onde ela nasceu, como foi sua casa de infância, quais brinquedos ela gostava, quem eram seus amigos, que tipo de relação tinha com os pais e irmãos, e quais memórias mais marcaram essa fase.
O objetivo é resgatar as origens e dar voz a lembranças que normalmente não são mencionadas em conversas cotidianas. Em seguida, passa para a juventude, abordando temas como escola, primeiros amores, sonhos e escolhas de vida. Também há espaço para reflexões sobre os momentos felizes e os desafios enfrentados. A proposta é não apenas registrar fatos, mas entender a forma como a mãe viveu cada etapa da vida, o que aprendeu com isso, e como isso moldou quem ela se tornou. Na parte sobre a maternidade, as perguntas se voltam para a experiência de ser mãe. Como foi a gravidez, o parto, os sentimentos ao segurar o filho pela primeira vez, os momentos marcantes da criação dos filhos, os medos, alegrias e conquistas ao longo do caminho. Este é um dos pontos mais emocionantes do livro, pois permite que os filhos vejam a maternidade pela perspectiva íntima de sua mãe. Além disso, há perguntas sobre os valores que ela acredita, suas músicas preferidas, livros que marcaram sua vida, conselhos para o futuro e o que ela gostaria de dizer aos filhos. Isso transforma o livro em um verdadeiro legado afetivo, um presente que transcende o tempo e carrega a essência de quem a mãe é. A proposta de Elma Van Vliet surgiu da experiência pessoal de quase perder sua própria mãe e perceber quantas histórias e sentimentos ela ainda não conhecia. Por isso, o livro tem um tom delicado e sensível, convidando à escuta, ao diálogo e à conexão entre mãe e filho. No fim, Mãe, me conta a sua história? É um convite à intimidade e ao amor. Ele não só preserva memórias, mas também fortalece vínculos e permite que futuras gerações conheçam sua história familiar a partir da perspectiva de quem viveu cada momento. É uma obra afetiva, que valoriza o tempo, a memória e o poder das histórias pessoais. E agora vamos para o terceiro resumo, que é do livro O Bom do Alzheimer. O Bom do Alzheimer é uma obra sensível e transformadora escrita por Cláudia Alves, gerontóloga e pedagoga, que compartilha sua experiência pessoal ao cuidar de sua mãe, Francisca, diagnosticada com Alzheimer aos 76 anos. A autora utiliza sua vivência para oferecer um olhar humanizado e positivo sobre a convivência com a doença, desafiando os estigmas e preconceitos que cercam o Alzheimer. Durante anos, Cláudia e sua mãe viveram juntas, mas a relação era marcada pela falta de demonstrações frequentes de afeto. O diagnóstico de Alzheimer, em 2010, foi o ponto de inflexão que permitiu à autora ressignificar essa convivência. À medida que as memórias de dor se apagavam, um novo vínculo foi construído, baseado em carinho, paciência e dedicação. Mãe e filha aprenderam a se comunicar por meio do amor, tornando a convivência mais leve e repleta de momentos felizes. Cláudia compartilha em seu livro não apenas sua história pessoal, mas também orientações práticas para familiares e cuidadores de pessoas com Alzheimer. Ela apresenta o método Love Care, desenvolvido por ela mesma, que já ajudou milhares de famílias a enfrentarem o Alzheimer com mais humanidade e empatia. Esse método visa transformar a convivência com a doença, criando momentos de alegria e beleza, mesmo diante das dificuldades. A autora também aborda a importância de enxergar o Alzheimer de uma nova maneira, reconhecendo que, mesmo nas adversidades, há espaço para amor, aprendizado e superação. Ela enfatiza que a convivência com a doença pode ser uma oportunidade única de fortalecer os laços familiares e transformar a relação com os entes queridos. Além disso, Cláudia compartilha sua jornada nas redes sociais, onde criou o canal O Bom do Alzheimer, com mais de 1 milhão de seguidores. Por meio desse canal, ela divide sua experiência e oferece suporte a outras famílias que enfrentam a realidade do Alzheimer. Sua história inspira aqueles que buscam fortalecer os laços familiares, mesmo diante dos maiores desafios. O Bom do Alzheimer é, portanto, um convite para enxergar a doença sob uma nova perspectiva, reconhecendo nela uma oportunidade de crescimento, aprendizado e fortalecimento dos vínculos afetivos. É uma obra que oferece esperança e inspiração para todos que convivem com o Alzheimer, mostrando que, mesmo nas dificuldades, é possível encontrar beleza, amor e transformação. E agora vamos para o quarto e último resumo, que é do livro O que Todo Corpo Fala. O que Todo Corpo Fala é uma obra do ex-agente do FBI Joy Navarro, especializada em decodificação da linguagem corporal.
Com mais de 1 milhão de exemplares vendidos, o livro oferece uma análise profunda dos sinais não verbais que revelam emoções, intenções e estados internos das pessoas. Navarro, com vasta experiência em contra-inteligência, compartilha insights valiosos sobre como interpretar gestos, posturas e expressões faciais para compreender melhor os outros. A obra destaca que a comunicação não verbal representa uma parte significativa da interação humana, muitas vezes mais autêntica do que as palavras faladas. Navarro enfatiza a importância de observar o comportamento físico das pessoas para captar sinais que podem indicar verdadeiras intenções ou sentimentos ocultos. O autor introduz o conceito de legado límbico, sugerindo que muitos comportamentos não verbais têm raízes profundas em nosso cérebro primitivo, responsáveis por respostas emocionais automáticas. Essas reações instintivas influenciam como nos comportamos e como percebemos os outros, muitas vezes sem estarmos conscientes disso. Navarro também aborda a relevância de contextos culturais e individuais na interpretação da linguagem corporal. Embora existam gestos universais, é essencial considerar o ambiente e as experiências pessoais ao analisar sinais não verbais. Ele alerta para a necessidade de cautela ao tirar conclusões precipitadas com base apenas em observações superficiais. Ao longo do livro, o autor compartilha exemplos práticos e estudos de caso que ilustram como a leitura atenta da linguagem corporal pode ser aplicada em diversas situações, desde negociações até interações cotidianas. Ele oferece dicas sobre como aprimorar a habilidade de observar e interpretar sinais não verbais, promovendo uma comunicação mais eficaz e empática. O que todo corpo fala é uma leitura essencial para profissionais de diversas áreas, como psicologia, recursos humanos, vendas e liderança, bem como para qualquer pessoa interessada em melhorar suas habilidades de comunicação e compreensão interpessoal. A obra proporciona ferramentas práticas para decifrar o comportamento humano, promovendo relações mais autênticas e bem-sucedidas. E aí, gostaram? Se inscreve no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para ajudar a crescer o canal. Até a próxima!